Estamos de volta. O assunto de hoje é animais em condomínios. Você que perdeu o primeiro bloco, assista, que tem informações muito relevantes, principalmente na esfera jurídica que já foi debatida. Bom, deixei no ar uma pergunta para você sobre animais exóticos, assim por se dizer. Existe uma proibição para algum tipo de animal? Cobra ou alguma coisa que pode vir nesse sentido? Não existe uma proibição para animais exóticos, mas tem que se considerar algumas situações. Então, a perturbação, sossego, saúde e segurança. E se é um animal exótico, ele precisa ter uma documentação inerente a ele. Então, se eu for para o Nordeste e trouxer uma tartaruga ilegal, isso pode ser um impeditivo da manutenção, inclusive é um crime ambiental manter animais ilegais dentro de unidades. Então, tem aquela questão inerente ao Estado e tem a questão inerente à perturbação. Então, se eu mantiver uma tartaruga ilegal, estou cometendo um crime perante o Estado. Mas se eu mantiver um papagaio ilegal, além de estar cometendo um crime, eu estou perturbando Pode perturbar, o sossego. Eu posso perturbar o sossego. Então, isso tem que ser considerado. Eu lembro de um caso onde um morador que tinha uma cobra, essa cobra constantemente caía no apartamento de baixo. Meu Deus. Então, o morador tinha que constantemente bater no vizinho e pegar a cobra dele e colocar lá para cima. Então, como esses animais são mantidos dentro das unidades, também precisa ser considerado, porque pode conotar, inclusive, maus tratos desses Então, são animais. dois pontos. Um ponto é a questão de, se for legal, permitido esse tipo de animal, o condomínio só vai proibir a existência dele lá se ele estiver perturbando. Ou se oferecer algum risco. Por risco. exemplo, aquele morador que é um pesquisador que mantém escorpiões dentro do condomínio para saber como esses escorpiões funcionam, ele está oferecendo um risco, ao meu entender, da segurança. Ele não pode manter, por exemplo, a capivara dentro da área comum. Sim. Mas se forem animais, apesar de exóticos, que se prestem ao convívio dentro de unidades pequenas, por exemplo, ele vai manter um pequeno sapo, vai manter uma cobra dentro de um aquário bem acondicionado, isso não oferecer qualquer tipo de risco àqueles que ali coabitam, eu não vejo... Agora, se for um animal proibido, como uma tartaruga, que não oferece nenhum tipo de perturbação, assim por dizer, uma denúncia de qualquer morador, ele vai ser provavelmente confiscado, multado, preso, alguma coisa assim. Sim, lembrando que essa não é uma responsabilidade do síndico. A pessoa leva um objeto, um animal fechado, ninguém sabe... É uma coisa que roubar uma televisão. Exatamente. A pessoa não é um problema do síndico se a pessoa é um bandido dentro do apartamento. Se ela comete atos ilegais dentro daquela... Só vira do síndico se esse animal vira um faz problema barulho comum. Ou se a televisão roubada, teoricamente, faz um barulho muito grande. Exatamente. E o dever de qualquer cidadão de denunciar um crime se souber que está acontecendo ali dentro. Legal. Me conta um pouco o caso do mini porco, por favor. Tá certo. Tá cada vez mais comum, né? Então, a utilização do mini porco ou micro porco, né, que o pessoal chama de mini pig. Ele já é vendido em vários locais aí entre R$800 e R$1.500. Ele equivale a uma raça de cachorro também desse porte. Tem bastante feição pelas crianças. É um animal inteligente? É inteligente, é brincalhão, só que é novidade. E sofre preconceito. Sofre bastante preconceito, principalmente em prédios já habitados mais antigos, né? Que isso não é muito comum. Porque vem na cabeça porco, coisa suja, né? Teoricamente é isso, né? E as pessoas se preocupam bastante com transmissão de doença também. Então, é lógico, como qualquer outro animal, tem que ter a vacinação, né? A principal vacinação para ele é a leptospirose, contra a leptospirose, e a vermifugação, que também, para qualquer animal, até para o humano, é importante fazer uma vez por ano, inclusive, né? A convivência com animais, no geral, é muito grande. Então, no condomínio, quando chegou esse mini porco, esse novo hóspede, teve um barulho ali por parte de alguns moradores. Na verdade, começou o seguinte, foram pessoas que locaram por alguns meses apenas um apartamento e as pessoas deixavam esse mini pig na varanda, que era próxima da varanda do vizinho de frente. Então, durante o dia, lógico que ele fazia as necessidades ali. E uma característica ruim do mini pig é que as fezes têm um cheiro muito forte. Então, realmente incomoda bastante e tem que ser retirado rápido. Quer dizer, se o bichinho ficar lá o dia todo, não é igual ao cão. Nesse sentido, é que incomoda mesmo os vizinhos. O cheiro é muito mais forte. Então, foi dessa forma que chegou para mim, né, na verdade. E o que você fez? Que ações que você tomou?
O conselho teve que opinar e a gente entrou, porque não tem nada na convenção ali que dissesse que não pode ou que pode, enfim. Mesmo porque, como a gente já viu, não poderia nem existir algo nesse sentido. Né? Não pode, né? Direito de propriedade está dentro do apartamento da pessoa, então a gente não tem muito o que fazer, a não ser recomendar. Então a gente conversa, é sempre assim, primeiro conversa com a pessoa, vê se é possível mudar, né? Por exemplo, o mini-pig, ao invés de ficar ali, ficar no outro local mais distante do condômino, ter alguma coisa nesse sentido para facilitar esse tipo de incômodo, para evitar esse tipo de incômodo, na verdade, para o vizinho dele. E aí exigimos, porque não havia sido anunciada a presença desse animalzinho de estimação, sim. Então nós pedimos para apresentar a caderneta de vacinação dele, estava tudo ok. Ele realmente é um mini-pig. Hoje as pessoas, como é uma novidade, elas não sabem exatamente onde comprar o mini-pig. E às vezes compram um porquinho achando que é mini e não é. Então tem que tomar cuidado porque ele cresce. Se crescer, o incômodo vai ser maior. Sim. Mas depois pacificou. O pessoal entendeu, foi apresentado, você explicou a todos que ele estava vacinado, que não teria nenhum tipo de transmissão e foi tranquilo. Não tem problema, foi tranquilo. Mas eu tive que consultar o jurídico, né? Sim, sempre. É importante isso. Rodrigo, a gente fala de perturbação, que é o principal ponto, né? Talvez de discussão. Como é subjetivo, né? O cheiro incomoda ou não incomoda? O latido é um latido excessivo ou não? É totalmente subjetivo. E quem gosta de animal acha maravilhoso. E quem não acha que é o fim do mundo. Como a esfera jurídica tem interpretado isso e tem medido isso? Ou fica na cabeça do juiz e ele decide? Não, então, é uma situação importante. A gente tem a tendência de morar hoje em condomínios, então cada vez mais a gente se aglomera em espaços cada vez menores e a ação de um acaba perturbando o outro. Às vezes a questão não é nem o animal, é um salto, é um som, é uma TV, então é complicado. Eu lembro de um julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o desembargador, relator, ele mencionou que nós não podemos contrariar a tendência nata do ser humano de domesticar pequenos animais. Então isso é uma tendência natural e a justiça entende que isso precisa ser corrigido, essa relação, conforme outras situações, como problemas de cano, de vagas de garagem, de criança. A questão do barulho, ele não é relativo, mas ele é muito complicado mensurar. Existe uma legislação federal que impõe volume até, né? O volume, os decibéis para cada região. A questão é o seguinte: num prédio misto, ou numa área mista, ou numa área residencial, como eu vou mensurar isso? Então, esses decibéis são muito pequenos, então uma conversa normal dentro de uma unidade, outro dia eu estava falando com um engenheiro acústico, o micro-ondas funcionando já pode estar acima do valor razoável, dos decibéis razoáveis. E tem um outro agravante, que são condomínios antes da norma de isolamento acústico, que tem um isolamento muito ruim. Então, algo que você... No anterior eu escutava o vizinho espirrar, né? Então, é isso. Existem relatos nesse sentido. Então, infelizmente, a gente tem que ter um pouco de bom senso, tem que ter um pouco de educação e, em casos extremos, nós vamos discutir essas situações em juízo. Em casos extremos, nós vamos mandar um perito para medir quais são os volumes que estão sendo emitidos para que o juiz, com base em elementos razoáveis, possa tomar uma decisão contrária ou favorável à manutenção de determinados animais. Você tem mais um caso de um pássaro que trouxe transtorno para o condomínio. Eu queria que você falasse para a gente, por favor. Aconteceu com uma cacatua, que é uma ave australiana branca. As pessoas normalmente andam com ela solta, mas nesse caso ela ficava em gaiola. E ela conseguiu sair da gaiola, não tinha ninguém no apartamento e ela foi até o peitoril do apartamento abaixo, né, de um outro morador. E também não estava no local. Quando esse morador chegou antes do dono da cacatua e viu a cacatua ali no peitoril, e era um andar alto, 12º andar. E não sabia o que fazer, então chamou o síndico, né, e o síndico teve que, na verdade, descobrir
qual o telefone daquele morador, a importância do cadastramento está aí, né? Se você tem cadastramento do morador, Sim. já é uma grande coisa, do pet seria melhor ainda, né? Então, aí conseguiu o contato, né, com o proprietário ali daquele pássaro, e ele teve que vir com cuidado para retirar a cacatua, porque ela é nervosa, assim, Sim. ela não é tão dócil assim. Mas não teve maiores transtornos. Mas não teve maiores transtornos. Foi mais agitou o condomínio. Foi um assunto... Mas poderia ter tido. Mas poderia ter tido. Não é a cobra descendo para... Pelo amor de Deus, essa história da cobra me deixou preocupado. Imagina uma cobra desce no seu apartamento. Esse foi um aluno da Gabor que me deu. É? Inclusive eu tenho as fotos, a Nossa, foto dessa cobra. Isso aqui me deixou preocupado. Que depende do tipo de cobra também, né? Essa tem não a cobra era... Ela não, peçonhenta, né? ela não era venenosa, mas o morador de baixo tinha uma criança pequena. Nossa. E constantemente essa cobra caía, não foi que caiu uma vez. A cobra que tinha que tomar cuidado. Claro. Recentemente, nos Estados Unidos, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, matou uma cobra dentada. Vocês viram isso ou não? Nossa, não. Bom, antes das considerações finais, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que acredita ser legislador. Você não tem o poder, através de uma convenção, de um regulamento interno, ou até de uma simples assembleia, de dizer qual animal pode conviver dentro do seu condomínio. O que você pode e deve fazer é regular a convivência para que traga tranquilidade para todos os moradores e que também esses animais tenham uma vida tranquila dentro do condomínio de vocês. Bom, muito obrigado, Rodrigo, pela presença. Tem algum recado final para deixar para os nossos telespectadores? Isso que você falou, essa chamada de atenção no síndico é o que deve ser feito realmente. O síndico tem que tomar muito cuidado. A convenção não é um documento que possa ser inserido ali qualquer situação. Se for inserido algo ilegal ou irregular, não tem valor, por mais que esteja na convenção. Da mesma forma, a ata também não é um documento que serve de... não vira uma lei porque foi aprovado numa assembleia. Se é irregular, não vai produzir os efeitos legais. Então, tome muito cuidado como impedir situações dentro do condomínio, seja para animais ou qualquer outra situações. Muito obrigado mais uma vez pela aula para nós todos. Com certeza. Lana, algum recado final pela sua vasta experiência com esses animais que procuram os condomínios que você habita e gerencia e é síndica, por favor? Sim, eu acho que esse espaço friendly que está surgindo agora e que é mais comum nos prédios comerciais, em coworkings, né? Eu acho que é uma forma muito bacana de você até implantar em alguns condomínios mais antigos. Às vezes não tem espaço, mas é possível você criar uma convivência assim, harmoniosa, né? E tem muita gente, cada vez mais pessoas com animais domésticos em casa, e diferentes. Tem que tomar um pouco de cuidado porque está vindo aí o furão, né? Sim. Você tem outros animaizinhos aí também, não muito comportados, mas dóceis. Muito obrigado, sua participação foi muito rica, trouxe bastante informação, tenho certeza que os nossos telespectadores tiraram bastante proveito. Obrigada. E você que está em casa, não deixe de seguir nosso canal no YouTube. Fique antenado com as principais informações do segmento condominial. Até semana que vem.